99% do lucro do Fundo de Garantia vai ser distribuído aos trabalhadores. Ex-policial Elcio de Queiroz vai cumprir mais 8 anos de prisão em regime fechado pelo caso do assassinato da vereadora Marielle Franco. Presidente Lula reclama de dores e confirma a cirurgia no quadril para outubro. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, presta depoimento à Polícia Federal e diz que foi acusado de fraudar e roubar urnas eleitorais. Escolas públicas tiveram pior índice de combate ao racismo no ano passado. Médicos israelenses fazem greve de 24 horas em protesto contra a decisão que tirou poderes do judiciário do país. Benefícios da hidroginástica superam todas as indicações médicas e exercício deixa de ser recomendado apenas para idosos. E uma professora cria uma reserva no quintal de casa para reverenciar a natureza. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Lula reclamou hoje das dores no quadril e confirmou que marcou uma cirurgia para outubro para corrigir uma artrose. O presidente também falou sobre a relação com o Centrão, que ele afirmou não ser Centrão. O presidente Lula explicou nesta terça-feira, na live semanal, o quadro de artrose que o levou ao hospital neste domingo. Lula disse que tem um problema antigo na cabeça do fêmur e as dores vêm se intensificando. Eu dou como jogador de bola que não quer dizer para o técnico que está sentindo uma dor para não ir para o banco. Ele quer continuar jogando e ele finge que não está doendo. Ninguém consegue trabalhar com dor o dia inteiro. Então, eu sinto que às vezes eu estou com mau humor com meus companheiros. Eu chego de manhã para trabalhar, quando eu boto o pé no chão já dói. E eu tenho que falar bom dia sorrindo, às vezes eu não consigo falar. Às vezes fica visível no meu rosto que eu estou irritado, que eu estou nervoso. Eu estou chegando à conclusão que eu tenho que operar. Eu sábado fui fazer um procedimento, domingo eu fui fazer um procedimento, que era um teste para saber se aquele procedimento me garantia que eu pudesse ficar 12 horas sem dor. O procedimento deu certo. Eu fui na festa do sindicato, participei lá, não tive dor. Mas na segunda-feira de manhã, já tinha acabado as 12 horas que o médico me deu, voltou a doer. E parece que voltou a doer um pouco mais. Tá? Eu vou fazer um novo procedimento. Eu quero fazer um novo procedimento e estou me preparando para outubro. Lula afirmou que precisa conciliar o procedimento com uma série de agendas internacionais. E enquanto estiver se recuperando, o vice-presidente Geraldo Alckmin fica no comando. É uma cirurgia razoavelmente rápida, sabe? 2h30, parece que você está pronto. O médico me disse sexta-feira que, dependendo, sabe, do meu estado físico, com 3 horas depois eu já posso estar dando os passinhos com o andador, sabe? E depois vai depender da minha disciplina de recuperação. Então eu vou fazer. Na live semanal, Lula também falou sobre o relacionamento com o Congresso Nacional. O presidente afirmou que o Centrão não existe e, sem mencionar qualquer tipo de reforma ministerial, afirmou que é normal que os partidos queiram participar do governo para garantir mais tranquilidade nas votações no Legislativo. Mas eu não reúno o Centrão. O Centrão não existe. O Centrão é o ajuntamento de um grupo de partidos em determinadas situações. Eles nasceram na Constituinte de 88, com o Roberto Cardoso Alves, com o Fiuza, com o Delfim, sabe? Que não queriam que a esquerda avançasse muito, então quando a gente estava avançando muito nos direitos sociais, criou-se o Centrão, ou seja, todos os partidos mais conservadores se juntaram. Eles estão aí, representados em 50 partidos. Então eu não quero conversar com o Centrão enquanto organização, eu quero conversar com o PP, eu quero conversar com os republicanos, eu quero conversar com o PSD, sabe? Eu quero conversar com a União Brasil. É assim que a gente conversa. Barra de São Miguel, em Alagoas, vai receber um repasse 6.000 vezes maior do que estava previsto em royalties do petróleo.
Uma porcentagem destes recursos é distribuída a todas as cidades do país. O advogado de Barra do São Miguel conseguiu provar que a cidade faz parte da zona de produção do estado, mesmo sem produzir uma só gota do combustível. É porque faz divisa com outros municípios produtores e, por isso, tem direito a mais dinheiro. 2 detalhes merecem destaque. A decisão foi tomada depois de um encontro com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o prefeito da cidade beneficiada, Benedito de Lira, é o pai de Lira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, prestou depoimento à Polícia Federal e disse que foi vítima de várias acusações. O ministro afirmou que há 10 dias foi xingado de comunista, bandido, comprado, além de ter sido acusado de fraudar as urnas e roubado as eleições. As acusações foram feitas pelo casal de empresários Roberto Mantovani Filho e Andréia Munarão e o genro do casal, Alex Zanata, no Aeroporto Internacional de Roma, na Itália. A defesa dos acusados disse que ainda não teve acesso ao depoimento de Moraes e, por isso, não iria comentar o teor das explicações. Roberto, Andréia e Alex estão sendo investigados por calúnia, injúria, desacato e perseguição, mas negam todos os crimes. E com a intenção de manter a integridade e dar segurança aos membros do Supremo, o STF abriu uma licitação no valor de R$ 740 mil para contratar uma empresa que preste serviços de locação com carros blindados para que sejam usados quando eles estiverem no estado de São Paulo. O contrato não prevê motoristas, mas liberará a quilometragem. A delação premiada feita pelo ex-policial militar Elcio de Queiroz sobre o assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, trouxe novos ares para as investigações do crime. Como consequência, Queiroz ficará preso mais 8 anos em regime fechado. A delação premiada nada mais é do que um acordo entre as partes com benefícios para ambos os lados. No caso do ex-PM Elcio Queiroz, que delatou sobre as mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes, seus benefícios não foram tão impactantes para ele, mas sim para sua família, que será protegida. Contudo, com a confissão de sua participação no crime, Elcio ficará mais 8 anos além dos 4 que deveria cumprir. Ou seja, ele ficará 12 anos preso em regime fechado em uma penitenciária estadual, diferente do presídio federal em que ele se encontrava. Outro benefício é que Elcio não irá a júri popular, como no caso de Rony Lessa. Na delação, Elcio disse que dirigiu o Cobalt Prata usado no crime, mas atribuiu a Lessa os disparos que mataram a vereadora e o motorista. Ele também deu outros detalhes do assassinato. Outro motivo que levou a colaborar é por ter percebido que o cerco sobre a autoria do crime estava se fechando. Mas a pergunta que é feita desde o dia 14 de março de 2018 ainda não pode ser respondida. Nas coletivas prestadas pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, e por delegados da Polícia Federal no início da semana, quase nada foi dito sobre mandantes. Flávio Dino apenas disse que existe mudança de patamar da investigação e que existem também elementos para a identificação dos mandantes do crime. A avaliação dos policiais é de que a delação premiada de Elcio tem potencial de gerar um efeito cascata sobre outros nomes na mira das investigações da PF. Isso aconteceria porque outros investigados podem aderir a acordos de delação premiada até para se blindarem de eventuais acusações. A Polícia Civil de São Paulo prendeu um torcedor do Flamengo suspeito de ter matado a palmeirense Gabriela Anelli. De acordo com as investigações, Jonathan Messias Santos da Silva foi o responsável por atirar a garrafa de vidro que atingiu a jovem na região do pescoço durante a confusão entre as torcidas no entorno do estádio do Palmeiras no dia 8 de julho.
O homem foi encontrado no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro, após seu mandado de prisão ser expedido pela Justiça. A Delegacia de Homicídio Central do Rio também apreendeu o aparelho celular do flamenguista para buscar possíveis conversas em que ele confesse o ato. Jonathan não reagiu à prisão e permaneceu calado entre sua casa e a sede da Delegacia de Homicídios da capital, na Barra da Tijuca. Lá ele também não quis prestar declarações. Em seguida, o homem foi levado para a cadeia pública José Frederico Marques, em Benfica, para a audiência de custódia e depois será transferido para São Paulo. Durante as investigações, a Polícia Civil utilizou a sincronização do som para apontar de onde partiu a garrafa e em qual momento acertou a vítima. Após esse processo, os investigadores chegaram à conclusão de que não teria sido possível um próprio torcedor palmeirense ter atirado a garrafa. Depois de eliminar a hipótese de que um próprio palmeirense teria atirado a garrafa, a polícia utilizou vídeos do dia da confusão entre as torcidas. Nas imagens é possível ver um homem de barba e camiseta cinza atirando uma garrafa pelo espaço entre os tapumes que separavam as duas torcidas durante a briga. Essas imagens foram comparadas com fotos cadastradas no sistema de reconhecimento facial utilizado para entrar no estádio do Palmeiras, que mostraram que o homem tratava-se de Jonathan. De acordo com dados da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Jonathan não tem passagens pela polícia. A defesa do acusado informou que ele não faz parte de nenhuma torcida organizada e estava em São Paulo para acompanhar a partida entre Palmeiras e Flamengo ao lado de um dos seus irmãos e 2 amigos. Jonathan Messias Santos da Silva tem 33 anos, é pai de um menino de 2 anos e servidor público concursado da Secretaria Municipal de Educação do Rio, onde atua como diretor e professor de uma escola. Uma nova frente fria vai derrubar as temperaturas dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina a partir de amanhã. Durante as primeiras horas desta quarta-feira, a região deve sofrer os impactos de um novo ciclone extratropical que, de acordo com as projeções, será menos intenso. A instabilidade no tempo causará chuvas e uma queda na temperatura durante toda a quarta. Porém, de acordo com especialistas, os moradores do sul do país podem ficar despreocupados, pois a situação não será nada parecida do que os últimos fenômenos que atingiram a região. O principal motivo para o ciclone chegar mais fraco na região é o fato dele se formar um pouco mais afastado do estado, situação muito diferente do anterior. Dessa vez, os reflexos do ciclone impactarão diretamente regiões da Argentina e do Uruguai. Mesmo assim, o Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil emitiu alertas de ventos que podem chegar até 75 km por hora, principalmente entre toda a faixa litorânea do Chuí, no Rio Grande do Sul, até Florianópolis, em Santa Catarina. Cidades como Bagé, Rio Grande e Pelotas, que já foram fortemente atingidas nas ocasiões anteriores, devem registrar bastante chuva, assim como no Paraná, onde os ventos começaram a ser formados já na noite de hoje. Porém, essas mudanças climáticas bruscas não devem durar por muito tempo, já que as agências climatológicas prevêem que o fenômeno deve se afastar da costa em direção ao mar entre quinta e sexta-feira. No final de semana, por exemplo, algumas regiões ainda podem registrar chuvas, mas as projeções indicam que elas devem ser passageiras, garantindo a estabilidade no tempo. E a seguir, 99% do lucro do Fundo de Garantia vai ser depositado na conta dos trabalhadores. E ainda, quem trabalha em regime híbrido ganha mais que os presenciais ou que ficam em home office. Mais de 100 mil pessoas que pediram revisão de pequenos valores da Previdência vão receber dinheiro. O Conselho Federal da Justiça liberou aos tribunais regionais federais
1 bilhão e 700 milhões de reais referentes a pedidos de revisões de pequeno valor, de aposentadorias, auxílio-doença e outros benefícios previdenciários. Estes valores estão vinculados a 84 mil processos que tramitam nos 5 TRFs do país e são movidos por 109.403 pessoas. Caberá agora aos tribunais realizarem os depósitos seguindo o próprio calendário dos TRFs. Para saber a previsão de pagamento, os beneficiários podem consultar os processos individualmente. Este procedimento pode ser feito pelo advogado da ação. O Conselho Curador do Fundo de Garantia vai creditar 12 bilhões e 700 milhões de reais do lucro do FGTS na conta dos trabalhadores. Vai significar um aumento real de 1,3% no saldo de cada um. O valor significa 99% do lucro do fundo. Terão direito mais de 200 milhões de contas. Para saber quanto vai receber, basta consultar o saldo do dia 31 de dezembro do ano passado. Cada R$ 100 dará direito a R$ 2,46. Quem tinha R$ 10.000, por exemplo, vai receber R$ 246. Um estudo publicado pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, mostrou que as pessoas que trabalham de forma híbrida recebem salários maiores do que os que trabalham de forma presencial todos os dias. Nos dias de hoje, as pessoas que trabalham de forma híbrida, ou seja, realizam suas atividades profissionais em casa e no local de trabalho em dias alternados, representam quase 30% da população dos Estados Unidos. De acordo com o estudo, em comparação com aqueles que trabalham integralmente em casa, no modelo home office ou presencialmente todos os dias, esse grupo é o que tem a melhor colocação profissional. Pois geralmente são pessoas com 3º grau completo que ganham mais, possuem funções de chefia ou são profissionais liberais, muitas vezes nos setores de tecnologia ou de serviços empresariais. Já a parte da população norte-americana que trabalha no modelo home office ganha menos do que os que trabalham em regime híbrido, mas na maioria das vezes estão muito presentes em atividades de apoio, como processamento de folha salarial, benefícios, recursos humanos e call centers, e ainda ocupam algumas funções na programação. Por outro lado, os profissionais que possuem menos remuneração e valorização são aqueles que trabalham presencialmente todos os dias, geralmente em atividades como atendimento de varejo, indústria, transporte, segurança, limpeza e serviços de alimentação. De acordo com os realizadores do estudo, depois do início da pandemia, o trabalho em casa cresceu ainda mais nos Estados Unidos, chegando a níveis jamais vistos, pois o isolamento social mostrou que muitas funções que antes eram feitas em escritórios agora podem ser realizadas de forma remota, o que diminui o custo dos patrões com aluguel, internet, luz e água. E mesmo assim não altera no resultado final do trabalho. E os efeitos positivos do trabalho em casa também agradam muitos patrões, como mais tempo gasto nas tarefas profissionais, intervalos menores, menos licenças médicas e mais satisfação com o trabalho. Os autores do estudo também consideram que o aumento do trabalho em casa está alimentando um crescimento e aprimoramento tecnológico em computadores, softwares e equipamentos em geral, que, por sua vez, continuará a estimular o crescimento do trabalho em casa. A prévia da inflação oficial fechou o mês de julho no terreno negativo. O IPCA 15, medido pelo IBGE, caiu 0,07%, com a redução média dos preços das contas de luz e dos alimentos. Com a primeira queda em 10 meses, o acumulado em 12 meses caiu para 3,19%, o que significa abaixo do centro da meta para a inflação, estipulada pelo Banco Central. O indicador divulgado hoje reforça a expectativa de que na semana que vem o Banco Central finalmente corte a taxa básica de juros da economia. E no mercado financeiro, os investidores estavam na expectativa da decisão do Banco Central dos Estados Unidos sobre os juros do país e também repercutiram a divulgação dos resultados da prévia da inflação do Brasil nesta terça-feira. O dólar subiu 0,35%, fechando em R$ 4,74. A Bolsa de Valores
também fechou em alta de 0,55% aos 122.007 pontos. O governo federal arrecadou 180 bilhões de reais em junho, 3,3% a menos do que no mesmo mês do ano passado. Mesmo assim, o valor acumulado em 12 meses passou de 1 trilhão e 100 bilhões de reais, um novo recorde. Poderia ser melhor se não fossem os 72 bilhões de reais em desonerações, isto é, o dinheiro que o governo deixa de arrecadar porque dá desconto para alguns setores. O Fundo Monetário Nacional melhorou a previsão para o crescimento da economia brasileira este ano. A perspectiva para o PIB subiu de 1,9% para 2,1%. Além da agropecuária, o que deverá ajudar o país será o setor de serviços. E segundo o FMI, o mundo continua se recuperando aos poucos dos impactos da Covid e até da guerra entre Rússia e Ucrânia. Motivo para a expectativa do PIB do planeta também subir um pouco agora, para 3%. Uma comitiva brasileira liderada pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, está em viagem pela Ásia e Oriente Médio com o objetivo de firmar parcerias e conseguir uma linha de crédito para recuperar áreas degradadas e aumentar a produção de grãos no Brasil. O deputado federal Davi Soares faz parte do grupo e, após a primeira reunião na Coreia do Sul, ele deu uma boa notícia para os produtores rurais. A Coreia do Sul foi o primeiro lugar visitado pela comitiva brasileira em um roteiro que inclui visitas a 4 países da Ásia e Oriente Médio. A modernidade da capital Seul, com avenidas e arranha-céus arrojados, chamou a atenção do grupo. A missão é liderada pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e também conta com representantes do setor e parlamentares, entre eles o deputado Davi Soares. Nesta segunda-feira, a comitiva participou de uma reunião no Ministério da Agricultura, Alimentação e Assuntos Rurais da Coreia do Sul. Entre vários assuntos abordados, o ministro brasileiro destacou a eficiência do sistema de defesa sanitária do país e também a importância da cooperação técnica entre os dois países. Mas a melhor notícia foi dada pelo deputado Davi Soares após o encontro. O parlamentar afirmou que o banco que financia projetos na Coreia do Sul aceitou participar de uma linha de crédito de 12 bilhões de dólares para o Brasil. O dinheiro vai ser usado para a recuperação de áreas e aumento da produção de grãos. E serão 4 países que será feito esse giro, mas já houve a resposta positiva. Hoje, pela manhã, aqui na Coreia do Sul, junto ao Exim Bank, que é o BNDES do governo sul-coreano, no sentido de promover uma linha de crédito para recuperação de áreas degradadas, para promover, vamos dizer assim, as plantações e aumentar também o volume de grãos aí produzido no Brasil. E com certeza, o Ministério da Agricultura, liderado pelo ministro Carlos Fávaro, volta com boas notícias para o nosso país. Diretamente de Seul, Davi Soares, para o Jornal da Rede. E a seguir, escolas públicas tiveram pior índice de combate ao racismo no ano passado. E veja também, médicos israelenses fazem greve de 24 horas em protesto contra a decisão que tirou poderes do judiciário do país. Não é apenas o tipo de dieta que interfere na diminuição do risco de diabetes tipo 2. Segundo um estudo publicado no Jornal Internacional de Epidemiologia, o horário das refeições também tem seu papel. O estudo publicado no Jornal Internacional de Epidemiologia, com base em informações de 103 mil adultos, revelou que fazer o desjejum depois das 9 horas da manhã pode aumentar em até 59% o risco de desenvolver o diabetes tipo 2. Isso em relação às pessoas que tomam café da manhã antes das 8. Para a pesquisa, os voluntários preencheram formulários sobre suas dietas e horários das refeições durante 2 anos. E os pesquisadores avaliaram a saúde desses participantes ao longo de 7 anos. E aí foram registrados 963 novos casos de diabetes tipo 2. E observou-se que o risco da doença foi bem maior entre os que tomavam café da manhã mais tarde. Os pesquisadores concluíram ainda que comer após as 22 horas
também aumenta o risco de ter a doença. E em 2018, a mesma equipe coordenou um outro estudo que apontou evidências de que jantar antes das 21 horas é um fator que pode ajudar a reduzir em até 20% o risco de câncer de mama ou de próstata. Portanto, ambas as pesquisas sugerem que é importante fazer a última refeição até às 19 horas e tomar o café da manhã antes das 8. O laboratório responsável pelo primeiro medicamento aplicado em forma de injeção uma vez por semana para combater a obesidade adiou a chegada do produto ao Brasil. Deveria ser no segundo semestre, mas diante do aumento da procura nos países onde é comercializado, ficou para o ano que vem. O Wegovy, já autorizado pela Anvisa, é vendido na Noruega, Dinamarca e Estados Unidos. Depois de 1 ano e 4 meses, reduziu em 17% o peso das pessoas. Em média, cada dose deverá custar R$1.000 e, por enquanto, não há previsão de utilização pelo SUS. A Fiocruz desenvolveu um kit capaz de detectar sangue infectado com malária, HIV e hepatites B e C. Uma descoberta que pode impedir que mais pessoas sejam infectadas. Chamado de NAT+, o produto detectou nesta semana uma bolsa de sangue infectada com malária no Hemocentro do Rio de Janeiro. Desde quando começou a ser implantado na Hemorrede brasileira, em dezembro do ano passado, mais de 500 mil bolsas de sangue foram testadas, sendo 12 infectadas. E como cada uma delas pode alcançar até 4 pessoas, a descoberta pode ter impedido que 48 receptores fossem infectados. O kit NAT+ traz mais segurança às transfusões de sangue e permite a redução de 12 meses para 1 mês do período de impedimento à doação de sangue de pessoas que estiveram em áreas endêmicas para a malária. Sem contar que o uso também é indicado para amostras de doadores de órgãos ou doadores falecidos em parada cardiorrespiratória, ampliando a proteção em transplantes. O diferencial do produto em relação a kits da rede privada é que somente ele tem sensibilidade do alvo malária, que, segundo a Fiocruz, é muito importante porque os casos encontrados no Rio de Janeiro eram assintomáticos. A implantação do NAT+ está prevista para ser concluída até 2024, quando, segundo a Fiocruz, o kit deve ser disponibilizado nos 14 hemocentros públicos do Brasil. Em 2021, o Brasil registrou o pior índice em 10 anos de escolas públicas com projetos para combater o racismo. Menos de 50% tinham em sua grade curricular iniciativas para discutir o tema. O dado, obtido através de um levantamento feito pela organização chamada de Todos pela Educação, carrega uma preocupação grande, porque mostra uma piora considerável nos níveis de ações contra o racismo. Em 2015, o índice era de 75,6%, maior patamar do período. Os números foram compilados com base em mais de 65 mil respostas ao questionário do Sistema Nacional de Avaliação Básica, dada por diretores escolares entre 2011 e 2021. Vale lembrar que a história dos povos indígenas, africanos e afro-brasileiros é o berço do que vivemos hoje como sociedade. Os especialistas entendem que a implementação de histórias desses grupos étnicos dentro das escolas seria uma forma de combater o racismo, valorizar a diversidade e reconhecer a contribuição e o papel fundamental desses povos na construção de nossa sociedade. O Ministério da Educação informou que tem trabalho para modificar esse cenário desde o início da atual gestão. Segundo a pasta, a primeira ação foi a recriação da Secretaria de Educação Continuada, a alfabetização de jovens e adultos, diversidade e inclusão, com o objetivo para formular, articular e executar as políticas voltadas para a implementação da lei que trata do ensino de história e cultura afro-brasileira. Além disso, o MEC afirmou que outra iniciativa resgatada foi a CADARA, a Comissão de Assessoramento do Ministério, formada por entes federais e sociedade civil para assuntos relacionados à educação dos afro-brasileiros.
E em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, pais e filhos têm a oportunidade de conhecer o Museu de Arqueologia da UFMS, com uma programação cheia de atividades lúdicas e divertidas. De forma bem descontraída, para atrair a atenção da criançada. Eu vi os negócios de barro para guardar as coisas, as tintas e comidas para eles, ou as lanças para eles poderem caçar e comer. Eles vão aprender um pouco sobre o que é arqueologia, sobre o que eles vão visitar. Após assistir esses vídeos, eles vêm para a nossa exposição, que a gente vai apresentar as cerâmicas, o nosso material lítico. E após essa atividade, a gente tem outras atividades lúdicas para poder a criança interagir com o seu responsável. O estudante de História e pai da Raíssa não teve dúvidas em trazer a pequena para participar da programação de férias do Museu de Arqueologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Quando a gente viu a publicação no Instagram da universidade oferecendo, a gente logo já ligou e já marcou para trazer ela aqui para conhecer esse mundo diferente de museus, que é uma paixão. Hoje foi o primeiro dia de atividades, mas na quarta-feira e na sexta-feira também tem programação. Para participar, a criança precisa ter de 6 a 10 anos e estar acompanhada dos pais ou responsáveis. A gente tem vaga ainda para sexta-feira, então corre para ligar para poder participar junto com a gente desse evento que a gente preparou com muito carinho. O telefone para agendar a visita é o 3321-5751. As atividades não têm custo nenhum. Está sendo aqui na Avenida Fernando Corrêa da Costa, número 559, no primeiro andar, que é onde está o MUARC, Museu de Arqueologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Se você tem dúvida se a criançada vai gostar ou não, Raíssa já tem a opinião. Legal? Sim, muito. A Associação dos Médicos de Israel decidiu fazer uma greve geral nesta terça-feira para apoiar as manifestações contra a reforma do judiciário no país do Oriente Médio. A organização, que sinaliza que tem uma representatividade de 95% dos profissionais da categoria em Israel, afirmou que o protesto será de 24 horas, mas que o atendimento de emergência deve continuar disponível. A Associação dos Médicos já havia realizado uma greve menor na semana passada. Os médicos apontaram que a reforma do judiciário pode devastar o sistema de saúde israelense. O Histadrut, maior sindicato do país, ameaçou uma greve geral, se necessário, contra as reformas. A Ordem dos Advogados de Israel foi um dos vários grupos que solicitaram à Suprema Corte a anulação da nova legislação. Na última segunda-feira, o parlamento israelense aprovou parte da reforma do judiciário que limita a capacidade da Suprema Corte de anular decisões tomadas pelo governo. Apesar das tentativas de negociação com a oposição e dos protestos, a coalizão do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, obteve o aval para a polêmica mudança no sistema judicial. A lei é a primeira etapa de um esforço mais amplo do governo Netanyahu, que tem a coalizão mais ultranacionalista e conservadora da história de Israel, para restringir a influência do judiciário, que, segundo os partidários de Netanyahu, atrapalha sua visão do país. O novo projeto reformaria a Lei Básica de Israel, um conjunto de leis que servem no lugar de uma Constituição para impor limites à capacidade da Suprema Corte de implantar essa regra. O tribunal não poderia usar o argumento da não razoabilidade para bloquear decisões tomadas pelo primeiro-ministro ou pelo gabinete como um todo, bem como decisões tomadas por ministros que se enquadram nas atribuições de seus cargos. A China demitiu hoje o ministro das Relações Exteriores, Qin Gang. Ele ficou um mês sem aparecer em público. Na semana passada, o ministro deveria ter participado de uma reunião com o emissário americano para o clima, John Kerry, em Pequim. Ele não foi e nem explicou o porquê. O sumiço gerou várias especulações, até um eventual sequestro. Mas hoje ele voltou. Tudo bem, mas não explicou o que aconteceu. A única informação foi a de que foi afastado do cargo que ocupava desde dezembro do ano passado. E, segundo analistas, o que realmente está havendo é uma briga interna do Partido Comunista da China. Incêndios florestais forçaram o fechamento hoje do aeroporto de Palermo, na Sicília, enquanto o clima extremo continua a atingir a Itália.
Os bombeiros trabalharam para apagar um grande incêndio em uma área próxima, que também interrompeu o tráfego rodoviário e ferroviário. O incidente reduziu as viagens da Sicília no pico da temporada turística. O principal aeroporto da ilha de Catânia, o quinto maior da Itália, foi fechado na semana passada devido a um incêndio em um terminal e reabriu apenas para alguns voos. Uma onda de calor atingiu o sul da Europa, com temperaturas aumentando o risco de incêndios e mortes. Em algumas partes do leste da Sicília, as temperaturas subiram para 47,6 graus, perto do recorde europeu de 48,8 graus Celsius, registrado há 2 anos. No norte do país, 2 pessoas morreram após fortes tempestades, causadas pelo aumento da temperatura média na região. A Itália colocou 16 cidades em alerta vermelho por causa das altas temperaturas. E a seguir, benefícios da hidroginástica superam todas as indicações médicas e exercício deixa de ser recomendado apenas para idosos. E ainda, uma professora cria uma reserva no quintal de casa para reverenciar a natureza. Os afogamentos causaram mais de 2,5 milhões de mortes no mundo todo na última década, sendo essa a principal causa de óbitos entre crianças de 1 a 4 anos de idade e a segunda maior entre crianças de 5 a 9 anos. Segundo o levantamento da Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, os afogamentos são a principal causa de morte entre crianças de 1 a 4 anos de idade e a segunda maior causa de óbitos entre crianças de 5 a 9 anos. Ao todo, o Brasil registra 15 óbitos por afogamento todos os dias. E não importa se é na praia, piscina, lago, represa ou rio, banhistas de todas as idades precisam ter muita atenção, sabendo que cada um desses lugares exigem cuidados especiais. Como explica o capitão Antunes, do Grupamento de Bombeiros Marítimos do Estado de São Paulo. Acompanhe. Diferentemente do que muitas pessoas imaginam, 70% das mortes por afogamento ocorrem em rios, lagos, represas e piscinas. As pessoas têm a ilusão de que nos mares ocorre a maioria dos afogamentos, mas as águas interiores também têm os seus perigos. A prevenção em cada um desses locais, ela difere. Se a pessoa estiver numa zona de mar, num litoral, procure guarda-vidas, procure se banhar nos locais onde haja o trabalho desse profissional. Procurem verificar com ele os detalhes sobre a segurança, cuidado com as crianças, mantenham elas sempre próximo aos pais e o olho atento a todo instante. Evitem as boias, que elas trazem uma falsa sensação de segurança. Em piscinas, cuidado com a profundidade, cuidado com os saltos de cabeça, né? Existem várias causas também que podem trazer uma lesão, um afogamento secundário. Cuidado com as crianças, respeitem as orientações. As piscinas residenciais devem ser mantidas cercadas. Cuidado com os ralos também. Eles, dependendo do tipo do ralo, ele pode succionar o cabelo somente de crianças e mulheres e provocar um afogamento. Em rios, represas e lagos e cachoeiras, não é aconselhável a prática da natação. Somente se o local possuir um guarda-vida, um local determinado para tal prática. Então, nós não aconselhamos que as pessoas entrem nesses locais para se banhar. A pessoa visualizando uma vítima em risco, né? em um afogamento, ela deve, primeiramente, lançar um objeto flutuante, procurar algum objeto flutuante, uma garrafa PET, um isopor, uma tampa de isopor, alguma coisa que possa a pessoa ela se manter em condições ali, e de imediato procurar um socorro especializado, né? O acionamento do bombeiro, ou guarda-vidas que esteja próximo, algum profissional que possa fazer isso daí. De maneira nenhuma a gente orienta que a pessoa entre na água para que ela não se torne mais uma vítima. E ao invés de uma, nós tenhamos 2 ou 3, como já ocorreram casos no
nosso Brasil. É isso aí. É importante reforçar aqui o número do telefone do Corpo de Bombeiros, que é o 193. Quando entrar em contato, segundo o capitão Antunes, é preciso passar o endereço do afogamento, o ponto de referência e quantas vítimas há no local. O leite materno é um dos principais alimentos para um recém-nascido por conter diversos componentes que melhoram o seu bem-estar. Uma pesquisa mostrou que bebês que mamam no primeiro ano de vida correm 33% menos risco de morrer. A pesquisa realizada pelo Jornal Americano de Medicina Preventiva mostrou que entre 2016 e 2018, entre os quase 10 milhões de bebês nascidos no período, os que foram amamentados tiveram um risco reduzido de morte. As descobertas sugerem que há uma oportunidade para a promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno a ser incluído como um componente-chave em iniciativas abrangentes de redução da mortalidade infantil. A amamentação é um dever de saúde pública, já que além de alimentar o bebê, possui anticorpos que o protegem contra diversos problemas, como diarreia, infecções respiratórias e alergias. Para a criança, o leite materno reduz o risco de diabetes, hipertensão, entre outras doenças. No Brasil, existe a Estratégia Nacional no SUS, que tem como objetivo estimular a promoção do aleitamento materno e da alimentação saudável para menores de 2 anos. Segundo o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil do Ministério da Saúde, com dados de 2019, os índices de aleitamento materno estão aumentando no país e mais da metade das crianças são amamentadas no primeiro ano de vida. O que também é bom para as crianças, já que ganham 6 meses de consumo exclusivo do leite e recompõem ainda mais suas substâncias na parte da vida em que estão começando a gastar mais energia. E é sempre bom ressaltar que a amamentação salva vidas. Por isso, em agosto, é comemorado o Mês Nacional da Amamentação. Durante o mês, diversas campanhas de orientações são feitas para apoiar as famílias que amamentam e melhoram a saúde de nossa nação. Os brasileiros estão indo mais ao dentista. Um estudo do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar mostrou que o número de procedimentos odontológicos no ano atingiu a marca de 184 milhões e meio, 6,8% a mais do que um ano antes. Os dados do estudo mostraram que existe um ponto de atenção. Apesar do volume ter aumentado nos últimos 2 anos, ainda não atingiu o número de antes da pandemia. Muitas pessoas ainda não retornaram às clínicas e aos consultórios odontológicos para a realização de procedimentos assistenciais. Para os dentistas particulares, o movimento é bom, mas para os planos de saúde odontológicos, os gastos aumentaram 5% e chegaram a 3 bilhões e 300 milhões de reais. Se engana quem pensa que a hidroginástica é um exercício aquático indicado apenas para idosos. Além de ser uma atividade completa que beneficia vários sistemas do organismo, ela pode fortalecer os músculos, trazer equilíbrio e promover benefícios cardiovasculares. Os treinos em piscina muitas vezes são vistos como algo para a terceira idade ou para pessoas que estão se recuperando de lesões. Mas também podem ser uma forma de treino de intervalos de alta intensidade, que é diferente e de mais baixo impacto do que o treino em terra. Por exemplo, dentro da piscina é mais fácil se equilibrar sobre um pé, sem cair ou dar saltos explosivos em que os joelhos sobem até o peito. Além disso, a modalidade age no corpo todo, de todas as formas. Por ser praticado na água, algumas pessoas acreditam que os exercícios de hidroginástica são mais fáceis e exigem menos esforço físico. Mas não é bem assim. Você pode estar subindo, descendo, se movendo para a esquerda ou para a direita ou fazendo círculos, mas sempre vai estar se movendo contra a resistência, trabalhando ao mesmo tempo condicionamento cardiovascular e muscular, coordenação motora global, ritmo, agilidade e relaxamento. Só a hidroginástica tem inúmeros benefícios. Preserva as articulações, reduz as dores no corpo e coluna, melhora o sistema respiratório, previne doenças cardiovasculares, melhora a circulação, fortalece os músculos e os ossos.
Melhora a flexibilidade, auxilia na perda de peso e ajuda a relaxar. A maioria das pessoas se exercita na parte rasa da piscina, mas algumas acabam indo para o lado fundo, usando um cinto de flutuação para tornar o treino ainda mais difícil em termos de equilíbrio e estabilidade. Para começar sozinho, o ideal é experimentar fazer o treino em água até a altura do seu peito, por cerca de 20 minutos, aumentando ou diminuindo o tempo ou repetição para facilitar ou dificultar. Se hidratar é importante, especialmente em dias de calor, mesmo estando na água. Portanto, não deixe de tomar água após o treino. Os cuidados com o corpo e a mente é fundamental para uma vida mais leve. Integração e respeito entre o ser humano e a natureza. Exemplo que se resume em um cantinho de uma professora que transformou o espaço onde vive em um verdadeiro paraíso. O portão enorme que encobre a vista não é por acaso. Do outro lado, se esconde um tesouro, chamado água. Aqui estão armazenados mais de 22 mil litros que caíram do céu. Se você tiver fonte de água, você preservar, você vai viver. Senão, não vai ter como. Nós vamos morrer ao lado da água contaminada. A dona dessa riqueza toda é Marta, uma professora que há cerca de 30 anos divide com o próximo os processos da permacultura. Um sistema que tem como premissa o respeito à terra. Então, a minha casa, eu busquei no equilíbrio, na coleta, no uso, no reuso e no ponto final, nos meus lagos temporários. Em tempos de moradias modernas no ambiente urbano, a casa da Marta é única. Sem conceitos arquitetônicos, é praticamente um mosaico, em que as pecinhas se unem para formar uma única ideia: sensibilizar para conscientizar. E para isso, é preciso manter uma boa relação, não só com o meio ambiente, mas também com quem divide o ambiente. Por exemplo, a água que escorria do telhado do vizinho e que causava transtorno tomou outro rumo. Foi canalizada e direcionada para as caixas d'água. No quintal, os cacos do piso vieram de uma construção abandonada. As 26 variedades de árvores frutíferas atraem pássaros de todo tipo, sem contar as que têm efeitos medicinais. Já o orquidário é responsável por multiplicar a espécie no Pantanal de Aquidauana. Ainda tem as hortaliças regadas com as gotas que caem do ar-condicionado. Nada se dispersa, nada se dispensa. Quando eu penso que nós dois estamos conversando hoje, consumindo o planeta do ano que vem, já passou o que a gente podia consumir do planeta Terra. Você já pensou nisso? Que você está consumindo o planeta dos teus filhos, daqui até o final do ano a Terra não te comporta mais? De acordo com o painel de mudanças climáticas da ONU, a Terra está aquecendo mais rápido do que o previsto. Eram esperados para 2040 1,5 grau acima nas temperaturas, o que já pode ocorrer a partir de 2030. Por isso, o papel do ser humano na preservação do meio ambiente é fundamental, inclusive na utilização consciente dos recursos naturais. Fatores que podem influenciar diretamente o abastecimento de água no futuro. A Águas Guariroba, do Grupo Aegea, ela se preocupa muito com a questão climática, que interfere diretamente nos recursos hídricos, né, nos recursos naturais, que são fundamentais para a população, para a vida. Então, nós buscamos aí parcerias para entender o que vai acontecer em questão do clima e disponibilidade hídrica no futuro de Campo Grande. Diante deste quadro, a melhor alternativa é a prevenção, aliada ao uso da tecnologia. Diariamente, com o auxílio de 130 sensores espalhados pela cidade, a empresa monitora em tempo real possíveis desperdícios. O uso dessas informações trazem para a gente uma segurança para a tomada de decisão e garantir a prestação do serviço e que a população de Campo Grande vai estar abastecida, independente do que vier a acontecer, porque a gente se antecipa
a esses problemas. E assim, Ítalo e Marta se mantêm vigilantes, tanto para manter preservados os recursos naturais quanto as memórias, para que lá na frente possam também estar presentes na vida das futuras gerações. A gente precisa viver a vida, mas de forma eficiente, evitando o desperdício. A água é vida e eu acho que o simbolismo está nisso. Do momento que você toma consciência de que algo precisa ser feito, você já tem como obrigatoriedade de fazer. A água vai ser o ouro branco do milênio. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Uma boa noite, fique na paz.